Ela estava ali, de uniforme, tremendo na frente de 150 milionários, quando ele mandou ela tocar saxofone só para humilhar. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Uma empregada doméstica estava prestes a virar o jogo da forma mais inesperada possível. Sofia Santana estava de joelhos no chão frio da mansão, esfregando o mármore italiano que custava mais que ela ganhava em 5 anos de trabalho, quando ouviu os passos pesados de Henrique descendo a escadaria principal. 3 anos trabalhando naquela casa tinham ensinado ela a ler cada humor do patrão só pelo barulho que ele fazia. Hoje era diferente. Ele estava acelerado, ansioso, como sempre ficava quando grandes negócios apareciam no horizonte. Ela baixou a cabeça e continuou passando o pano, fingindo que não notou quando ele parou na porta da sala principal e ficou ali, observando ela trabalhar. Henrique tinha essa mania irritante de ficar parado, analisando os funcionários como se fossem objetos que ele estava pensando em trocar. Sofia conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que ele usava para avaliar carros, casas, investimentos. Tudo era números para ele, incluindo as pessoas. Sofia, você terminou a sala de música? A voz dele era seca, direta, sem espaço para conversa. Henrique nunca desperdiçava palavras com empregados. Para ele, eles eram apenas parte da decoração cara da casa. Sim, senhor Monteiro. Deixei tudo organizado como o senhor gosta. Sofia se levantou devagar, secando as mãos no avental antes de se virar para ele. Henrique estava vestindo um dos ternos caros que ele usava para impressionar os sócios. Mas havia algo diferente na expressão dele hoje. Uma inquietação que ela não conseguia identificar. Ótimo, preciso que você dê uma olhada no sistema de som de lá. Semana que vem teremos a festa mais importante do ano aqui em casa. Ele começou a andar de um lado para outro, as mãos cruzadas nas costas. 150 convidados. Os empresários mais influentes do país estarão nesta sala. Sofia assentiu, sem entender por que ele estava contando isso para ela. Em 3 anos trabalhando na mansão, ela tinha visto dezenas de festas como essa, sempre nos bastidores, sempre invisível. Era assim que ela gostava. Passar despercebida era a única forma de sobreviver naquele mundo. Ela estava caminhando em direção à sala de música quando aconteceu. Uma melodia de jazz escapou dos seus lábios sem que ela percebesse. Era um hábito antigo, algo que ela fazia quando estava nervosa ou ansiosa. Take 5, do Dave Brubeck. Uma música que ela conhecia de cor, que um dia tinha tocado centenas de vezes em palcos que agora pareciam ter existido em outra vida. O som dos passos de Henrique parou bruscamente. Sofia sentiu o coração disparar quando percebeu o que tinha feito. Ela se virou lentamente e viu ele parado no meio do corredor, a expressão completamente mudada. Não era mais o olhar calculista de sempre. Era curiosidade pura, como se ele tivesse acabado de descobrir um diamante escondido no meio do lixo. Você conhece jazz? Não era uma pergunta. Era uma afirmação que fez o sangue de Sofia gelar nas veias. Henrique começou a caminhar na direção dela, devagar, como um predador que acabou de farejar uma presa. Um pouco, senhor Monteiro. A mentira saiu fraca, mas ela tentou manter a voz firme. Durante 3 anos tinha sido extremamente cuidadosa para nunca demonstrar conhecimento musical. Nunca chegou perto dos instrumentos quando ele estava por perto. Nunca cantarolou. Nunca deixou escapar nada que pudesse revelar quem ela realmente era. Henrique sorriu, mas foi um sorriso sem calor, sem humanidade. Era o sorriso de quem acabou de ter uma ideia muito lucrativa. Não minta para mim, Sofia. Eu contrato pessoas para investigar a vida de todos que trabalham aqui. Sei exatamente quem você é. Sei de onde você veio. Sei o que você perdeu. O mundo de Sofia pareceu desabar novamente. As pernas ficaram fracas. O coração disparou como um tambor descontrolado. Como ele sabia? Durante 3 anos ela tinha sido apenas Sofia Santana, empregada doméstica. Tinha enterrado o passado tão fundo que às vezes até ela mesma esquecia quem tinha sido antes de tudo desmoronar. Sofia Santana, saxofonista. Já tocou nos melhores bares de jazz de São Paulo e Rio de Janeiro. Gravou 3 álbuns que fizeram sucesso no circuito alternativo. Henrique falava devagar, saboreando cada palavra como se fosse vinho caro. E então algo aconteceu.
Algum escândalo que destruiu sua carreira da noite para o dia. Nunca consegui descobrir exatamente o que, mas deve ter sido bem grave para transformar uma estrela em ascensão numa empregada doméstica. Sofia fechou os olhos, tentando controlar a respiração. As memórias voltaram como uma avalanche. Os holofotes, os aplausos, a sensação de estar exatamente onde deveria estar quando segurava um saxofone. E depois, a acusação falsa, o escândalo fabricado, a campanha de difamação que destruiu tudo que ela tinha construído em anos de trabalho duro. Por que está me contando isso? Sofia conseguiu perguntar, a voz saindo como um sussurro. Henrique parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume importado que ele usava. Porque tenho uma proposta para você. Na festa da próxima semana, você vai tocar para meus convidados. Sofia abriu a boca para protestar, mas Henrique levantou a mão, cortando qualquer tentativa de resposta. Não há discussão possível. Você vai usar seu uniforme de empregada, é claro. Quero que todos vejam como eu tenho bom gosto até na escolha dos meus funcionários. Uma empregada que toca jazz. Que refinamento, não é mesmo? A humilhação atingiu Sofia como um soco no estômago. Ela entendeu perfeitamente o que Henrique queria. Não era sobre música, não era sobre arte. Era sobre poder, sobre exibir propriedade, sobre mostrar para os amigos ricos como ele tinha controle total sobre as pessoas que trabalhavam para ele. Senhor Monteiro, eu não toco mais. Faz 3 anos que não encosto num saxofone. A voz dela saía trêmula, desesperada. Nem sei se ainda consigo. Ah, mas vai conseguir. Porque se não tocar, pode procurar outro emprego na segunda-feira de manhã. A ameaça pairou no ar como uma lâmina afiada. E nós dois sabemos que você não tem para onde ir, não é mesmo? Sem referências, sem contatos, sem nada além do que eu pago para você todo mês. Sofia sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Henrique estava certo. Ela não tinha família. Não tinha economias suficientes para recomeçar em outro lugar. Não tinha mais as conexões que um dia teve no mundo da música. Estava completamente dependente daquele emprego que detestava, daquele homem que a via como uma curiosidade exótica para entreter os amigos. Entendido, senhor. As palavras saíram como cinzas da sua boca. Excelente. Henrique sorriu com satisfação evidente. Vou providenciar um saxofone para você. Espero que toque bem, Sofia. Muito bem. Porque meus convidados são pessoas exigentes, pessoas que reconhecem qualidade quando vêm. E eu não aceito menos que perfeição. Ele começou a se afastar, mas parou e se virou mais uma vez. E Sofia, quero que você entenda bem uma coisa. Na festa, você não será uma artista. Você será minha empregada que por acaso sabe tocar saxofone. Não se esqueça disso nem por um segundo. Henrique saiu da sala, deixando Sofia sozinha com o peso das palavras dele. Ela se encostou na parede, as pernas ainda trêmulas, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Durante 3 anos, tinha conseguido ser invisível, anônima, segura na sua mediocridade programada. E agora, por causa de alguns segundos de descuido, tudo tinha mudado. Ela caminhou lentamente até a sala de música, um cômodo que sempre evitava limpar quando Henrique estava em casa. Era um espaço lindamente decorado, com instrumentos caros que ninguém nunca tocava. Piano de cauda, violino, guitarra clássica e lá no canto, sobre um suporte elegante, um saxofone tenor dourado que brilhava sob a luz do lustre. Sofia se aproximou do instrumento e passou os dedos pelas teclas sem tocá-las. Era um Selmer Mark VI, um dos melhores saxofones já fabricados, provavelmente valendo mais que um carro popular. Estava impecavelmente cuidado, afinado por um técnico que vinha mensalmente, mas ninguém nunca o tocava. Era apenas uma peça decorativa cara, como tudo mais naquela casa. As memórias voltaram como ondas quebrando numa praia. Sofia lembrou da primeira vez que segurou um saxofone aos 12 anos, numa escola pública de música da periferia de São Paulo. Lembrou do professor que viu talento onde outros viam apenas mais uma criança pobre tentando escapar das ruas. Lembrou das noites em claro praticando, dos dedos machucados, dos lábios doloridos, mas da sensação incomparável de fazer música sair daquele pedaço de metal. Lembrou dos primeiros shows em barzinhos pequenos,
da emoção de ver as pessoas pararem de conversar para escutar ela tocar. Lembrou do dia em que conseguiu gravar o primeiro álbum, da crítica que a chamou de a nova promessa do jazz brasileiro. Lembrou dos palcos maiores, dos festivais, da sensação de estar construindo uma carreira sólida num mercado difícil. E lembrou de como tudo desabou. A acusação falsa, o processo que não conseguiu bancar, a campanha de difamação que se espalhou pelas redes sociais como fogo. Em questão de semanas, ela passou de promessa da música brasileira para persona non grata nos círculos artísticos. Ninguém queria mais contratá-la. Ninguém queria ser associado ao escândalo. Ninguém quis ouvir a verdade. Sofia encostou a testa no vidro da vitrine onde ficava o saxofone. Durante 3 anos, tinha conseguido não pensar nisso, não lembrar do que tinha perdido. O trabalho na mansão era humilhante, mas era seguro. Henrique a tratava mal, mas ela recebia no final do mês, tinha um teto, comida, estabilidade. Era sobrevivência, não vida, mas pelo menos era previsível. Agora tudo estava prestes a mudar novamente. Na próxima semana, ela teria que se expor, tocar na frente de pessoas que poderiam reconhecê-la, reviver tudo que tinha tentado esquecer. E o pior de tudo, seria como entretenimento, como um truque barato para impressionar os amigos de Henrique. O restante do dia passou como um filme em câmera lenta. Sofia executou suas tarefas no piloto automático, limpando, organizando, tentando não pensar no que estava por vir. Mas era impossível. A cada movimento, a cada respiração, ela ouvia a voz de Henrique ecoando na sua mente. Você será minha empregada que por acaso sabe tocar saxofone. Quando a noite chegou, Sofia subiu para seu pequeno quarto no último andar da mansão. Era um espaço simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava vista para o quintal dos fundos. Ela se sentou na beirada da cama e ficou olhando para as próprias mãos. Essas mãos já tinham feito multidões chorarem de emoção. Já tinham criado música que tocava corações, que fazia pessoas esquecerem os problemas por alguns minutos. E agora iam ser forçadas a tocar para a diversão de milionários entediados. Sofia deitou na cama sem trocar de roupa, olhando para o teto rachado do quarto. 1 semana. Ela tinha 1 semana para se preparar para a humilhação mais completa da sua vida. Ou para descobrir se ainda havia algo da antiga Sofia escondido dentro da empregada doméstica que ela se tornou. Sofia acordou no dia seguinte com um nó no estômago que parecia ter virado sua casa permanente. Henrique já tinha saído para trabalhar quando ela desceu para a cozinha, mas havia deixado um recado gelado na bancada. Saxofone está no porão. Pratique, não decepcione. Ela desceu as escadas de serviço até o subsolo da mansão. Um espaço que normalmente usava apenas para guardar produtos de limpeza. Lá estava ele, o Selmer dourado brilhando sob a luz fria da lâmpada fluorescente. Ao lado, uma partitura de The Girl from Ipanema, com uma nota anexada. Comece com essa, música que todo mundo conhece. Sofia pegou o instrumento com mãos trêmulas. O peso familiar trouxe uma avalanche de sentimentos que ela havia enterrado por 3 anos. Colocou a boquilha nos lábios e tentou tocar a primeira nota. O som que saiu foi fraco, desafinado, patético. Seus lábios haviam perdido a firmeza, seus dedos não lembravam mais as posições. Era como tentar dirigir depois de anos sem tocar num volante. Droga! Ela sussurrou, a frustração queimando no peito. Durante 40 minutos, tentou recuperar a embocadura, forçar os músculos a lembrarem de como funcionavam. Lentamente, dolorosamente, algumas notas começaram a sair mais limpas. Não era nem sombra do que ela já foi, mas pelo menos soava como música. Enquanto isso, lá em cima, Henrique fazia ligações para seus convidados mais importantes. Sofia não sabia, mas ele estava plantando sementes de expectativa que tornariam a humilhação dela ainda mais intensa. Thomas, precisa vir à minha festa na sexta. Tenho uma surpresa musical que vai impressionar até você, dizia ele ao telefone, rindo com aquela arrogância característica. Uma apresentação especial, algo que nunca viram antes. Vai ser inesquecível. Para outro convidado, ele foi ainda mais específico. Roberto, você que entende de música vai adorar o que preparei. É algo único, muito, como posso dizer, autêntico. Uma experiência genuína que só acontece na minha casa.
Sofia não fazia ideia de como estava sendo vendida como atração principal. Para ela, seria apenas tocar algumas músicas e sair. Mas Henrique estava criando uma expectativa que transformaria qualquer performance medíocre num desastre público. Durante a pausa do almoço, Maria, a cozinheira mais antiga da casa, desceu ao porão e encontrou Sofia praticando. Era uma mulher de 50 anos que trabalhava ali há 10 anos e conhecia todas as maldades de Henrique. "Menina, o que você está fazendo aqui embaixo?" perguntou Maria, olhando o saxofone com surpresa. Sofia parou de tocar e contou tudo. Viu os olhos de Maria se encherem de indignação e pena. "Esse homem não tem limite para a crueldade", Maria disse, balançando a cabeça. "Usar você como palhaço para os amigos ricos dele. É desumano. Não tenho escolha, Maria. Se eu não fizer isso, ele me demite. E você sabe que não consigo outro emprego sem referência." Maria se sentou numa caixa velha e ficou ouvindo Sofia tocar. "Você é boa nisso, sabe? Muito boa." "Por que parou?" Sofia respirou fundo e, pela primeira vez em 3 anos, contou a história completa. Como tinha sido acusada de roubar uma composição de outro músico. Como o processo havia drenado suas economias. Como a campanha nas redes sociais havia destruído sua reputação antes mesmo do julgamento. Como no final, mesmo quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. O estrago estava feito. "A música que ele disse que eu roubei era minha mesmo", Sofia disse, a voz embargada. "Eu tinha todas as provas, todas as versões preliminares, tudo. Mas o outro músico tinha mais dinheiro, melhores advogados, mais influência. Quando consegui provar minha inocência, ninguém mais se importava. O mundo da música é pequeno, Maria. Uma vez que você é marcada, acabou." Maria segurou a mão de Sofia. "E agora ele quer que você volte a tocar numa sala cheia de gente poderosa. Que situação terrível." Durante os dias seguintes, Sofia continuou praticando no porão. Seus lábios recuperaram a resistência, seus dedos voltaram a encontrar as posições certas, sua respiração se ajustou novamente ao ritmo da música. Mas quanto melhor ela ficava, mais assustada se sentia. Porque cada nota que saía do saxofone trazia de volta não apenas a técnica, mas a paixão, a alma, tudo que ela havia tentado matar dentro de si. Na quarta-feira, Henrique desceu ao porão para avaliar o progresso. Sofia tocou The Girl from Ipanema, completa, tecnicamente perfeita, mas sem emoção. Ele aplaudiu com desdém. Adequado, mas precisa de mais. Como dizer, personalidade. Meus convidados não são amadores, Sofia. Eles reconhecem talento verdadeiro quando ouvem. Ele deixou mais 3 partituras na mesa. Aprenda essas também. Summertime, Autumn Leaves e Take 5. Músicas que qualquer pessoa culta conhece. Sofia olhou as partituras e sentiu vontade de chorar. Eram músicas que ela já havia tocado milhares de vezes, que conhecia melhor que seu próprio nome. Mas agora teria que tocá-las como um macaquinho adestrado para a diversão de pessoas que provavelmente nunca haviam pisado num jazz club verdadeiro. Senhor Monteiro, ela juntou coragem para falar, eu gostaria de pedir um pequeno pagamento extra por essa apresentação. Afinal, não faz parte das minhas funções normais. Henrique riu alto, um som cruel que ecoou pelas paredes do porão. Pagamento extra? Sofia, você já recebe comida, moradia e salário. A música é apenas um bônus que você oferece. Não seja gananciosa. Mas, senhor, isso é diferente. É uma apresentação artística, não limpeza. É o que eu decidir que é. A voz de Henrique ficou gelada. Você é minha funcionária. Faz o que eu mando, quando eu mando, como eu mando. Se não gosta, a porta da rua é a serventia da casa. Sofia baixou a cabeça, derrotada mais uma vez. Entendi, senhor. Ótimo. E mais uma coisa. Use o uniforme completo na apresentação. Avental, touca, tudo. Quero que meus convidados vejam exatamente o que você é. Uma empregada com um talento curioso. Quinta-feira chegou como um presságio sombrio. Sofia acordou com o coração disparado, suor frio, uma ansiedade que não conseguia controlar. Passou o dia tentando se concentrar nas tarefas normais, mas seus pensamentos voavam constantemente para a festa do dia seguinte. Durante a tarde, ela ouviu Henrique falando ao telefone com alguém importante.
Sim, confirmado para amanhã às 9. Ah, você vai adorar a surpresa musical. É algo que nunca esquecerão. Uma experiência autêntica de jazz brasileiro. Bem, peculiar. A forma como ele disse peculiar fez o estômago de Sofia se revirar. Ela entendeu que não seria apenas uma apresentação. Seria um espetáculo, uma exibição bizarra projetada para causar impacto e gerar comentários. Naquela noite, Sofia mal conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, imaginando todas as formas possíveis de humilhação que a esperavam. Pessoas rindo dela, comentários maldosos, olhares de desdém. Talvez alguém a reconhecesse e lembrasse do escândalo. Talvez virasse motivo de piada nas redes sociais novamente. Mas havia algo pior que o medo. Uma parte dela, pequena mas persistente, estava ansiosa para tocar novamente. Mesmo nas circunstâncias mais degradantes, mesmo sendo tratada como curiosidade exótica, ela sentiria novamente a música fluindo através dela. E isso a assustava mais que qualquer humilhação. Porque se ela tocasse de verdade, se deixasse a música sair como antigamente, não haveria volta. A empregada submissa que ela havia se tornado nos últimos 3 anos desapareceria, e Sofia voltaria à vida, e não aceitava ser tratada como objeto decorativo. Na véspera da festa, ela praticou pela última vez no porão silencioso. Cada nota soava melhor que a anterior. Cada música ganhava vida própria. Seus dedos dançavam pelas teclas como se nunca tivessem parado. Sua respiração encontrava o ritmo perfeito. Sua alma começava a despertar do coma artificial. Sofia guardou o saxofone e subiu para seu quarto, sabendo que na noite seguinte tudo mudaria. Para melhor ou para pior, ela não sabia, mas mudaria. A sexta-feira chegou como um furacão. Sofia acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado e as mãos suando frio. A mansão fervilhava desde cedo com a chegada dos fornecedores, floristas, garçons extras e técnicos de som. Henrique estava mais nervoso que o normal, gritando ordens para todo mundo, verificando cada detalhe obsessivamente. Sofia, onde está a tábua de queijos importados? E os vinhos da adega especial? Ele aparecia de 5 em 5 minutos com uma nova demanda, mais estressado a cada hora que passava. Esta festa era diferente das outras. Henrique havia investido uma fortuna e apostado sua reputação social no evento. Durante toda a manhã, Sofia ajudou na preparação, tentando não pensar no que a esperava à noite. Organizou arranjos florais, supervisionou a limpeza final, conferiu se todos os copos de cristal estavam impecáveis. Trabalho braçal que mantinha sua mente ocupada, longe da ansiedade que crescia no peito como uma erva daninha. Às 3 da tarde, os primeiros carros de luxo começaram a chegar para a vistoria de segurança. Sofia observou pela janela enquanto limpava. Mercedes, BMW, Porsche, algumas blindadas que pareciam tanques disfarçados. Não eram apenas empresários ricos, eram as pessoas que movimentavam bilhões, que decidiam o destino de empresas e empregos com uma assinatura. Vai ser uma noite especial, murmurou Maria, aparecendo ao lado dela na janela. Henrique anda dizendo para todo mundo que preparou uma surpresa inesquecível. Coitada de você. Sofia sentiu um calafrio. O que mais você ouviu? Ele ligou para aquele jornalista social, o tal de Ricardo Mendes. Disse que hoje à noite ia acontecer algo que daria manchete nos blogs de fofoca. Sofia, esse homem está planejando algo muito pior do que você imagina. Às 6 da tarde, Sofia subiu para se arrumar. Tomou um banho longo, tentando relaxar os músculos tensos. Penteou o cabelo num coque simples e vestiu o uniforme preto e branco que Henrique havia escolhido pessoalmente para a ocasião. Não era o uniforme normal de trabalho. Era mais elaborado, com mais detalhes, como se ela fosse uma boneca vestida para uma apresentação teatral. Quando desceu para o salão às 7 em ponto, a festa já estava ganhando vida. Os primeiros convidados circulavam com taças de champanhe, conversando em grupinhos seletos. Sofia reconheceu alguns rostos da televisão e jornais, empresários famosos, políticos influentes, celebridades do mundo financeiro. Henrique havia caprichado na decoração.
Luzes douradas criavam uma atmosfera sofisticada, arranjos florais caríssimos ornamentavam cada mesa, e um quarteto de cordas tocava música clássica suave no fundo. Tudo perfeito, elegante, caro. E ali no meio, Sofia circulava oferecendo aperitivos, invisível como sempre. «Garçonete, traga mais champanhe aqui», ordenou uma mulher loira de meia-idade, sem nem olhar para Sofia. Era esposa de um ministro, famosa por suas joias extravagantes e comentários ácidos nas colunas sociais. «Claro, senhora». Sofia manteve a voz neutra, profissional. Durante 2 horas, foi apenas mais uma funcionária entre tantas outras, recolhendo copos vazios, oferecendo canapés, sendo ignorada como parte da mobília cara. Mas ela notou que Henrique a observava constantemente. Sempre que cruzavam olhares, ele sorria daquele jeito perturbador, como se estivesse contando os minutos para algo especial. Aos poucos, Sofia percebeu que outros convidados também começaram a reparar nela. Não com interesse, mas com curiosidade estranha, como se soubessem que ela tinha algum papel específico na noite. Às 9h30, depois da sobremesa, Henrique se levantou e bateu uma colher na taça de cristal. O som ecoou pelo salão elegante, fazendo todas as conversas cessarem gradualmente. 150 pessoas voltaram a atenção para ele, expectativas brilhando nos olhos. «Meus queridos amigos», Henrique começou, a voz projetada com confiança teatral. «Espero que tenham apreciado o jantar. Agora chegou o momento da surpresa especial que prometi para vocês». Sofia sentiu o estômago se contrair violentamente. Era a hora. Como sabem, sempre valorizei as artes refinadas. Música, pintura, literatura. Acredito que pessoas de nosso nível cultural devem estar cercadas de beleza e talento em todas as formas. Henrique fez uma pausa dramática, saboreando a atenção total da plateia. Por isso, hoje teremos uma apresentação musical única. Algo que nunca viram antes, garanto. Ele sorriu com malícia evidente. Uma de minhas funcionárias nos brindará com jazz brasileiro autêntico. Sim, meus amigos, uma empregada doméstica que toca saxofone. Um murmúrio de surpresa e diversão percorreu o salão. Algumas pessoas riram baixinho, outras trocaram olhares de curiosidade. A situação era tão inusitada que ninguém sabia exatamente como reagir. «Sofia, venha aqui, querida», Henrique chamou, estendendo a mão na direção dela com um sorriso falso. O coração de Sofia disparou como um motor desregulado. Cada passo entre as mesas parecia durar uma eternidade. 150 pares de olhos a seguiam, analisando cada movimento, cada respiração. Ela ouvia sussurros, comentários baixos, risinhas contidas que perfuravam sua dignidade como agulhas. «Que interessante, Henrique», disse a esposa do ministro, a mesma que havia tratado Sofia como mobília minutos antes. «Uma empregada musicista. Onde você encontrou essa criatura?» «Bom, ela veio procurar trabalho há 3 anos. Imagine minha surpresa quando descobri que tinha formação musical». Henrique falava sobre Sofia como se ela não estivesse ali, como se fosse um objeto curioso sendo exibido. Decidi manter o talento em casa, por assim dizer. Mais risos. Mais comentários humilhantes sussurrados entre os convidados. «Uma empregada que toca jazz», disse um empresário famoso conhecido por suas manobras financeiras agressivas. «Que divertido. Espero que seja melhor limpando que tocando». «Ou vice-versa», acrescentou o outro, provocando uma onda de gargalhadas aprovadoras. Sofia chegou ao pequeno palco que Henrique havia montado no canto do salão. Ali estava o saxofone dourado, brilhando sob os holofotes como uma armadilha dourada. Ela olhou para a plateia e viu rostos que esperavam entretenimento, diversão às suas custas, uma curiosidade exótica para temperar a noite. «Pessoal, apresento Sofia Santana», Henrique anunciou como um apresentador de circo. «Nossa talentosa funcionária que vai nos mostrar que talento pode ser encontrado nos lugares mais inesperados». O comentário arrancou mais risos. Sofia sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Henrique havia transformado ela no palhaço da noite, na atração bizarra que faria os convidados se sentirem superiores e sofisticados. «Toque The Girl from Ipanema para começar», Henrique ordenou alto o suficiente para todos ouvirem.
Algo que nossos amigos reconheçam. Sofia pegou o saxofone com mãos que tremiam visivelmente. O peso familiar do instrumento trouxe uma mistura de conforto e terror. Era como reencontrar um amor perdido no pior momento possível, quando você está completamente vulnerável e exposta. "Está nervosa, coitadinha", comentou uma das mulheres da primeira fileira, fingindo compaixão enquanto sorria cruelmente. "Deve ser intimidante tocar para pessoas de verdade. Vamos ver se ela consegue algo além de limpar banheiros", acrescentou outra, provocando uma nova onda de risos maldosos. Sofia posicionou a boquilha nos lábios e fechou os olhos por um segundo. Podia sentir todos os olhos cravados nela, podia ouvir os sussurros maldosos, podia sentir o peso da humilhação planejada por Henrique. Ele havia conseguido exatamente o que queria, transformá-la em espetáculo, em curiosidade degradante para entreter amigos ricos. Mas quando abriu os olhos e olhou para o saxofone dourado em suas mãos, algo mudou. Por um momento, que durou uma eternidade, ela não estava mais no salão da mansão Monteiro. Estava de volta aos palcos pequenos onde tudo começou, quando a música era pura paixão, antes de virar carreira, antes de virar negócio, antes de virar arma para destruí-la. Mas ela respirou fundo, posicionou os dedos nas teclas e se preparou para tocar. Não sabia ainda que estava prestes a transformar a humilhação planejada na maior reviravolta que aqueles milionários presunçosos jamais esqueceriam. A primeira nota estava pronta para sair, e com ela, Sofia estava prestes a ressuscitar. Sofia começou tocando exatamente como Henrique esperava. As primeiras notas de The Girl from Ipanema saíram técnicas, corretas, mas completamente sem vida. Era como ouvir um robô executando comandos musicais, perfeito na forma, mas vazio na essência. Ela seguia a partitura com precisão matemática, cada nota no lugar certo, cada pausa respeitada, mas sem um pingo de alma. Os convidados continuavam conversando baixinho, alguns nem prestavam atenção. Era exatamente o que esperavam, uma empregada tocando musiquinha de elevador para preencher o tempo entre o jantar e os negócios importantes que discutiriam depois. Henrique sorria satisfeito, pensando que sua humilhação estava funcionando perfeitamente. "Não está mal para uma faxineira", comentou um dos empresários, rindo baixinho. "Pelo menos consegue tocar as notas certas." "Imagino quanto Henrique paga extra por esse truque", acrescentou outro, provocando risinhas discretas ao redor. Sofia ouvia cada comentário como facadas, mas continuou tocando mecanicamente. Era sobrevivência. Terminar logo aquela apresentação patética e voltar para a cozinha, longe dos olhares cruéis e dos sorrisos condescendentes. Apenas mais algumas notas, e aquele pesadelo estaria acabado. Mas então, algo começou a mudar. Talvez fosse o peso familiar do saxofone em suas mãos, ou talvez fosse a música fluindo através dela depois de 3 anos de silêncio forçado. Sofia sentiu uma pontada de saudade tão intensa que quase perdeu o fôlego. Saudade dos palcos pequenos e íntimos, saudade da conexão única entre artista e plateia, saudade de se sentir viva através da música. Sem perceber, ela começou a relaxar os ombros. Sua respiração ficou mais profunda, mais natural. Os dedos encontraram um ritmo mais fluido, como se estivessem acordando de um sono muito longo. A música ainda era a mesma, mas já não soava como exercício técnico. Começava a ganhar personalidade. Um casal na segunda fileira parou de conversar e olhou na direção do palco. Não era mais ruído de fundo. Era música de verdade começando a emergir daquele instrumento dourado. Sofia fechou os olhos e, sem pensar, fez uma pequena variação na melodia. Nada dramático, apenas um ornamento sutil que transformou uma frase musical comum em algo especial. Foi como flexionar um músculo atrofiado que de repente lembra como funciona. "Interessante", murmurou Margaret Sinclair, uma crítica musical famosa que estava na festa como convidada de um dos empresários. Ela tinha ouvido milhares de músicos ao longo de 5 décadas de carreira e sabia reconhecer talento verdadeiro quando ouvia. Sofia terminou The Girl from Ipanema e, sem esperar instruções de Henrique, emendou direto em Summertime. Mas desta vez foi diferente. Ela não estava mais seguindo a partitura que ele havia escolhido.
Estava tocando de memória, deixando a música fluir de dentro para fora, como respirar. A transformação foi gradual, mas inegável. Cada frase musical carregava mais emoção que a anterior. Sofia começou a balançar levemente com o ritmo, seus olhos ainda fechados, perdida numa conexão íntima com a música que não sentia há 3 anos. O som que saía do saxofone não era mais técnica pura. Era história pessoal sendo contada sem palavras. As conversas paralelas começaram a diminuir. Um por um, os convidados pararam de prestar atenção aos próprios drinks e se voltaram para o palco. Havia algo hipnótico naquela transformação, naquela empregada tímida que de repente parecia ter encontrado sua verdadeira voz. Henrique notou a mudança e sentiu um friozinho na barriga. Aquilo não estava saindo como planejado. A ideia era que Sofia tocasse competentemente, mas sem brilho, arrancando alguns elogios educados que mostrassem como ele era refinado. Mas o que estava acontecendo era muito diferente. Sofia abriu os olhos e, pela primeira vez desde que subiu no palco, olhou diretamente para a plateia. Mas não estava mais vendo os milionários arrogantes que tinham rido dela minutos antes. Estava vendo rostos humanos, pessoas que, como ela, carregavam histórias de perda, sonhos frustrados, momentos de solidão que a música podia tocar e curar. Ela transitou de Summertime para Autumn Leaves, sem pausa, mas agora estava completamente improvisando. Não seguia mais nenhuma partitura, nenhum arranjo pré-estabelecido. Estava criando música em tempo real, contando sua própria jornada através de notas que subiam e desciam como ondas emocionais. Dr. Fernando Costa, um dos cardiologistas mais respeitados do país, sentiu lágrimas queimando os olhos. Ele não fazia ideia de por que aquela música o afetava tanto, só sabia que algo dentro dele estava sendo tocado de uma forma que não acontecia há anos. Era como se Sofia estivesse lendo sua alma e traduzindo em sons os sentimentos que ele nunca conseguira expressar. Meu Deus, sussurrou a esposa do ministro, a mesma que havia feito comentários cruéis sobre Sofia minutos antes. Ela é extraordinária. Outras pessoas começaram a se levantar das mesas e se aproximar do palco, atraídas por uma força magnética que não conseguiam explicar. Sofia tinha criado uma intimidade impossível naquele salão enorme, fazendo cada pessoa se sentir como se a música fosse dedicada especialmente para ela. Margaret Sinclair se levantou da cadeira e caminhou até a frente do palco, os olhos fixos nas mãos de Sofia. Em 5 décadas cobrindo música, ela havia visto os melhores músicos do mundo. E o que estava presenciando era um talento genuíno, raro, do tipo que aparece uma vez a cada geração. Sofia não tinha mais consciência do tempo ou do espaço. Estava completamente imersa na música, revivendo através de cada nota os 3 anos de silêncio forçado, a dor do escândalo que destruiu sua carreira, a humilhação diária de ser tratada como invisível, mas também estava celebrando. Celebrando o fato de estar viva novamente, de sentir a música fluindo através dela como sangue nas veias. Thomas Crawford, dono de uma das maiores empresas de construção do país, homem conhecido pela frieza nos negócios, estava chorando abertamente. Ele não entendia por quê. Não conseguia explicar racionalmente. Mas aquela música estava mexendo com algo muito profundo dentro dele. Algo que ele havia esquecido que existia. Henrique observava a cena com crescente desespero. Sua empregada havia se transformado numa artista diante dos seus olhos, e ele estava perdendo completamente o controle da situação. Os convidados não estavam mais rindo dela. Estavam genuinamente emocionados, impressionados, tocados de uma forma que ele nunca conseguiria provocar com todo o seu dinheiro. Sofia chegou ao clímax da improvisação, suas mãos dançando pelas teclas do saxofone com uma maestria que fazia parecer que o instrumento era uma extensão do seu próprio corpo. Cada nota era colocada no lugar exato para criar máximo impacto emocional. Cada pausa calculada para deixar o coração da plateia suspenso. Ela não estava mais tocando apenas jazz. Estava misturando influências brasileiras, criando algo único que falava diretamente à alma de quem escutava. Era música que transcendia a técnica, que ia direto ao coração sem pedir licença. Quando finalmente tocou a última nota de sua improvisação épica, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade.
Era o tipo de silêncio sagrado que acontece quando as pessoas precisam de um momento para processar algo transcendente que acabaram de vivenciar. Então, Margaret Sinclair começou a bater palmas. Não eram palmas educadas de evento social. Eram palmas genuínas, emocionadas, de quem acabou de presenciar arte verdadeira. Em segundos, o salão inteiro explodiu numa ovação que fez as paredes vibrarem. Sofia abriu os olhos como se estivesse acordando de um sonho lindo. Viu 150 pessoas de pé aplaudindo com lágrimas nos olhos. Viu admiração onde antes havia desprezo. Viu respeito onde antes havia desdém. E quando seus olhos encontraram os de Henrique, ela viu algo que nunca havia visto antes. Medo puro. Porque naquele momento, ele percebeu que havia libertado algo que não conseguiria mais controlar. Sofia Santana, a empregada submissa, havia morrido no palco. E Sofia Santana, a artista, tinha ressuscitado com força total. Margaret Sinclair foi a primeira a quebrar o silêncio depois da ovação. Com seus 70 anos e 5 décadas cobrindo música no país, ela tinha uma autoridade que fazia até os empresários mais poderosos prestarem atenção quando falava. Aproximou-se do palco com os olhos ainda brilhando de emoção. Minha cara, isso foi extraordinário, ela disse, a voz tremendo levemente. Em 50 anos de profissão, raramente ouvi algo tão puro, tão genuíno. Onde você aprendeu a tocar assim? Sofia ainda estava atordoada com a reação da plateia. Durante 3 anos, havia se acostumado a ser invisível, ignorada, tratada como parte da mobília. Ver 150 pessoas emocionadas com sua música parecia surreal demais para ser verdade. Eu estudei música, senhora, Sofia respondeu baixinho, ainda segurando o saxofone como se fosse um escudo protetor. Estudou onde? Margaret insistiu, aproximando-se mais. Esse nível de interpretação não se aprende em qualquer lugar. Você tem formação clássica, mas conhece jazz como poucos músicos que conheço. Antes que Sofia pudesse responder, Dr. Roberto Silva, um dos advogados mais respeitados do país, se levantou da mesa onde estava. Era um homem que lidava com casos complexos envolvendo artistas e propriedade intelectual. Havia algo familiar naquela mulher, algo que mexia com sua memória profissional. Com licença, ele disse, interrompendo educadamente. Você não é Sofia Santana? A saxofonista que desapareceu do cenário musical há alguns anos? O nome ecoou pelo salão como um raio. Várias pessoas se entreolharam, sussurrando, tentando lembrar onde já tinham ouvido aquele nome. Margaret Sinclair arregalou os olhos, finalmente conectando os pontos. Sofia Santana, claro, você gravou Noites de Ipanema e Jazz da Madrugada. Eu escrevi críticas elogiosas sobre seus álbuns. Margaret estava visivelmente agitada. Mas você sumiu completamente. Houve algum escândalo, não foi? Algo sobre plágio? Sofia sentiu o coração disparar. Era exatamente o que temia que acontecesse. Ser reconhecida. Ter que reviver publicamente a pior fase da sua vida. Olhou para Henrique e viu que ele estava pálido, claramente não esperando que sua empregada musical fosse uma celebridade desaparecida. Foi há 3 anos, Sofia disse, a voz ganhando força. Se ia ser descoberta mesmo, pelo menos contaria a verdade. Fui acusada de plagiar uma composição. O processo destruiu minha carreira antes mesmo que eu pudesse me defender adequadamente. Dr. Silva se aproximou mais, interesse profissional brilhando nos olhos. Lembro desse caso. Você foi acusada de roubar Samba das Estrelas, do compositor Marcelo Reis, correto? Sim, mas a música era minha. Eu tinha todas as provas, todas as versões preliminares, todos os manuscritos originais. Sofia respirou fundo, sentindo uma coragem que não tinha há anos. Marcelo tinha conexões melhores, mais dinheiro, advogados mais caros. Quando consegui provar minha inocência, já era tarde demais. Minha reputação estava destruída. Thomas, o empresário que havia chorado durante a apresentação, se levantou e caminhou até o palco. Espere um momento. Se você é inocente e pode provar, por que não processou por difamação? Com que dinheiro? Sofia riu amargamente. O processo de defesa consumiu todas minhas economias. Perdi o apartamento, os instrumentos, tudo. Quando saí do tribunal,
Não tinha mais nada além da verdade, e aparentemente isso não vale muito no mundo da música. Um murmúrio de indignação percorreu o salão. Várias pessoas começaram a olhar para Henrique com expressões muito diferentes das que tinham no início da noite. Não eram mais olhares de admiração por sua surpresa musical. Eram olhares de questionamento, desconfiança. Henrique, disse a esposa do ministro, a voz carregada de reprovação mal disfarçada. Você sabia disso quando contratou Sofia? Henrique engoliu seco, tentando manter a compostura. Eu sabia que ela tinha alguma experiência musical, sim, mas não todos os detalhes. Mentira. A palavra saiu da boca de Sofia antes que ela pudesse se controlar. 3 anos de humilhação silenciosa explodiram de uma vez. Ele sabia exatamente quem eu era. Me disse na cara que havia investigado minha vida. Usou minha situação desesperada para me manter aqui como empregada, pagando uma miséria, me humilhando diariamente. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a se romper. Henrique estava vermelho, claramente sem saber como responder. Sua estratégia de impressionar os convidados com uma empregada talentosa tinha explodido na cara de forma espetacular. Doutor. Silva pegou um cartão de visita da carteira e entregou para Sofia. Senhorita Santana, eu me especializo em casos de propriedade intelectual e difamação. Se quiser, posso revisar seu caso. Tenho a impressão de que ainda há tempo para buscar justiça. Roberto tem razão, acrescentou Margaret Sinclair. E mais que isso, você precisa voltar aos palcos. O que acabamos de presenciar é arte pura. É quase um desrespeito com a música você estar desperdiçando esse talento. Outros convidados começaram a se aproximar, oferecendo cartões, fazendo convites, querendo saber mais sobre Sofia. Era uma inversão completa de papéis. Minutos antes, ela era a empregada sendo exibida como curiosidade. Agora era o centro das atenções por mérito próprio, tratada com o respeito que merecia. Sofia, eu administro o Festival de Jazz de Campos do Jordão, disse uma mulher elegante. Adoraria ter você como uma das atrações principais da próxima edição. E eu produzo shows no Teatro Municipal, acrescentou outro empresário. Você teria a agenda lotada se quisesse voltar aos palcos. Henrique observava a cena com crescente desespero. Seus convidados importantes estavam completamente focados em Sofia, tratando-a como celebridade enquanto ele virava coadjuvante na própria festa. Tentou retomar o controle da situação. Pessoal, ele disse alto, batendo palmas para chamar a atenção. Vamos voltar às nossas mesas. Sofia ainda tem trabalho a fazer. Trabalho? Margaret Sinclair se virou para ele com uma expressão indignada. Henrique, você tem uma das maiores talentosas do jazz brasileiro trabalhando como empregada doméstica. Isso é absurdo. É quase criminoso, acrescentou Thomas, olhando para Henrique com desaprovação evidente. Como você pode manter uma artista desse nível limpando sua casa? Outros convidados começaram a murmurar concordando. A atitude de Henrique estava sendo vista como exploradora, cruel, indigna de alguém que se considerava refinado e culto. Sua reputação social estava desmoronando na frente dele. Vocês não entendem. Henrique tentou se defender, mas sua voz soava desesperada. Eu ofereci trabalho quando ela precisava. Foi um acordo justo. Justo? Sofia finalmente encontrou sua voz completa. Você me pagava menos que o salário mínimo, me humilhava constantemente e hoje me trouxe aqui para ser palhaça dos seus amigos. Isso não é justo, Henrique. Isso é exploração. A palavra exploração ecoou pelo salão como uma bomba. Vários empresários se entreolharam, claramente desconfortáveis. Era o tipo de acusação que podia destruir reputações e parcerias comerciais. Sofia está certa, disse doutor Silva, a voz firme. O que você fez pode configurar trabalho em condições análogas à escravidão. É crime federal, Henrique. O empresário empalideceu completamente. Nunca imaginou que sua noite de exibicionismo social pudesse se transformar numa bomba jurídica e social dessa magnitude. Sofia olhou ao redor e viu 50 dos empresários mais poderosos do país tratando-a com respeito, oferecendo oportunidades, reconhecendo seu valor. Pela primeira vez em 3 anos, se sentiu vista como ser humano, não como objeto. Henrique,
Ela disse, a voz calma, mas firme. Eu me demito. Agora. Na frente de todos. O salão inteiro aplaudiu. E dessa vez, não era só pela música. Era pela coragem de uma mulher que havia encontrado sua dignidade novamente. A demissão pública de Sofia foi como soltar uma avalanche. O que começou como uma festa sofisticada para impressionar contatos importantes se transformou numa exposição social devastadora para Henrique. Os convidados não conseguiam mais fingir que não tinham visto nada. A situação estava escancarada, impossível de ignorar. Thomas foi o primeiro a tomar uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou de Henrique com uma expressão que todos os empresários presentes conheciam bem. A cara de quem acabou de cancelar um negócio milionário. Henrique, preciso falar com você em particular, disse Thomas, mas alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Sobre nosso contrato da construção do shopping center. E Henrique tentou sorrir, mas estava claramente nervoso. Claro, Thomas. Vamos ao meu escritório. Não precisa. É rápido. Thomas não baixou a voz nem um pouco. Estou cancelando nossa parceria. Não posso associar minha empresa com alguém que trata funcionários dessa forma. É uma questão de valores, entende? O impacto foi imediato. Thomas era um dos empresários mais respeitados do país, conhecido por sua ética rigorosa nos negócios. Se ele estava se afastando de Henrique publicamente, havia um motivo muito sério. Thomas, espera. Vamos conversar melhor sobre isso. Henrique tentou contornar, mas sua voz soava desesperada. Não há nada para conversar. A decisão está tomada. Thomas se virou e caminhou de volta para Sofia. Senhorita Santana, quando você estiver pronta para voltar aos palcos, minha empresa adoraria patrocinar seus primeiros shows. Outros empresários começaram a prestar atenção na conversa. Roberto Mendes, dono de uma cadeia de hotéis de luxo, se aproximou de Henrique com uma expressão séria. Henrique, aquela proposta de shows musicais nos meus hotéis, vou ter que repensar. Não me sinto confortável fazendo negócios depois do que presenciei hoje. Ele falou alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Em questão de minutos, uma verdadeira onda de desaprovação social se formou contra Henrique. Conversas foram interrompidas. Cartões de visita guardados, promessas de parceria discretamente canceladas. Era como assistir um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Sofia observava tudo com uma mistura de alívio e surpresa. Durante 3 anos, tinha acreditado que estava sozinha no mundo, que ninguém se importava com sua situação. Descobrir que pessoas influentes estavam dispostas a defender princípios éticos, mesmo quando custava dinheiro, restaurava sua fé na humanidade. Margaret Sinclair se aproximou dela com um bloco de notas na mão. Sofia, preciso de uma entrevista exclusiva. Sua história precisa ser contada. O mundo da música tem que saber que você está de volta. Eu ainda não sei se estou pronta para isso. Sofia hesitou. 3 anos longe dos holofotes tinham deixado cicatrizes profundas na sua confiança. Querida, depois do que acabamos de ver, você está mais que pronta. Margaret insistiu. Além do mais, não é só sobre música. É sobre justiça. Sobre não deixar que talentos sejam desperdiçados por pessoas sem escrúpulos. Dr. Silva se juntou à conversa, segurando uma agenda eletrônica. Sofia, tomei a liberdade de fazer algumas ligações. Encontrei 3 advogados especializados em direitos autorais que querem revisar seu caso gratuitamente. E tenho contatos que podem ajudar a esclarecer definitivamente a questão do plágio. Sofia sentiu lágrimas de gratidão queimando os olhos. Pela primeira vez em anos, tinha um exército de pessoas competentes dispostas a ajudá-la, não por pena, mas por reconhecerem seu valor. Enquanto isso, Henrique estava encurralado num canto do salão, tentando desesperadamente salvar relacionamentos comerciais que desmoronavam minuto a minuto. Cada conversa que tentava ter era interrompida por alguém se afastando ou fazendo comentários sobre padrões éticos e responsabilidade social. Henrique, você não entende. Ele tentou explicar para a esposa do ministro, que o olhava com desdém evidente. Sofia precisava de trabalho. Eu ofereci oportunidade. Oportunidade? Ela interrompeu, a voz carregada de indignação. Você transformou uma artista de renome internacional numa empregada doméstica
E ainda por cima a exibiu como troféu para nosso entretenimento. Isso não é oportunidade, é humilhação sistemática. Outros convidados ouviram a conversa e balançaram a cabeça em desaprovação. A reputação de Henrique como empresário sofisticado e culto estava sendo substituída pela imagem de explorador cruel. Ana Beatriz Sommer, uma das principais curadoras culturais do país, se aproximou de Sofia com os olhos brilhando de interesse profissional. Sofia, estou organizando um festival de jazz no próximo mês. Seria uma honra tê-la como atração principal. É o palco perfeito para seu retorno oficial. E eu posso garantir cobertura nacional, acrescentou Margaret. Vai ser o comeback mais comentado da música brasileira. Sofia olhou ao redor e viu Henrique isolado, tentando desesperadamente reconectar com convidados que o evitavam. A transformação era completa. Ele havia começado a noite como anfitrião poderoso, e agora era persona non grata na própria festa. Posso buscar minhas coisas? Sofia perguntou para Margaret, que tinha se tornado sua advogada informal da noite. Claro. E você tem o direito de ser acompanhada por testemunhas, considerando as circunstâncias. Margaret respondeu, olhando significativamente para Dr. Silva. Sofia caminhou até Henrique, que estava sozinho pela primeira vez na noite, observando seus convidados importantes conversarem animadamente com sua ex-empregada. Quando ela se aproximou, ele a encarou com uma mistura de raiva e desespero. Sofia, vamos conversar em particular. Tenho certeza que podemos chegar a um acordo. Não há acordo, Henrique. Não há conversa particular. Não há mais nada entre nós além da minha saída. Sofia falava com uma tranquilidade que surpreendeu até ela mesma. Vou buscar minhas coisas e sair da sua casa para sempre. Você não pode simplesmente ir embora assim. Temos um contrato. Contrato? Doutor. Silva apareceu ao lado de Sofia como um anjo da guarda jurídico. Gostaria muito de ver esse contrato, especialmente as cláusulas sobre jornada de trabalho, direitos trabalhistas e condições de moradia. Henrique empalideceu. Eles dois sabiam que nunca houve contrato formal. Tudo sempre foi verbal, precário para manter Sofia dependente e vulnerável. Não pensem que isso vai ficar assim, Henrique murmurou, mas sua voz não tinha mais autoridade alguma. Tem razão, Sofia respondeu calmamente. Porque agora vou ter advogados competentes, testemunhas influentes e uma segunda chance na carreira. Você me deu a oportunidade da vida hoje à noite, Henrique. Só não foi da forma que planejou. E Sofia subiu para seu quarto acompanhada por Margaret e Ana Beatriz, que insistiram em ajudá-la com a mudança. Suas posses cabiam numa única mala pequena. 3 anos de vida reduzidos a algumas roupas básicas, documentos e uma foto antiga dos pais. Quando desceu a escadaria principal pela última vez, encontrou metade dos convidados esperando para se despedir dela. Era uma cena surreal. Empresários poderosos fazendo fila para dar abraços numa ex-empregada doméstica, oferecendo cartões, fazendo convites, prometendo parcerias. Thomas a aguardava na porta com o motorista. Sofia, seria uma honra levá-la para onde quiser ir. Tem um apartamento disponível no centro da cidade, ofereceu Ana Beatriz. Temporário, até você se estabelecer novamente. E eu já agendei 3 entrevistas para a semana que vem, acrescentou Margaret. Sofia olhou para trás uma última vez e viu Henrique observando da janela do escritório, sozinho, derrotado. Não sentiu raiva nem satisfação. Sentiu apenas alívio. Alívio de estar livre, de ter recuperado sua dignidade, de descobrir que ainda havia pessoas boas no mundo dispostas a fazer a coisa certa. Ela entrou no carro de Thomas, cercada por novas amigas e oportunidades reais. Pela primeira vez em 3 anos, o futuro parecia brilhante novamente. 6 meses depois, Sofia acordou no apartamento que Ana Beatriz havia oferecido temporariamente, mas que agora era oficialmente seu. Com a renda dos shows que não paravam de aparecer, ela conseguiu comprar o imóvel e transformá-lo num lar de verdade. Pela primeira vez em anos, tinha um espaço que era genuinamente seu, decorado com pôsteres de jazz, plantas que ela mesma cuidava, e no lugar de honra da sala, o saxofone dourado que Thomas havia comprado para ela. Era um Selmer Mark VI, igual ao da mansão de Henrique, mas este carregava significado completamente diferente. Era símbolo de liberdade, de recomeço, de dignidade recuperada. Cada manhã,
Sofia acordava e via o instrumento brilhando na luz do sol que entrava pela janela, lembrando que os pesadelos haviam acabado. Uma vez por mês, Maria vinha visitá-la. A cozinheira havia pedido demissão da mansão 2 semanas após a festa, inspirada pela coragem de Sofia. Agora trabalhava num restaurante familiar e sempre trazia quitutes caseiros para as visitas. Você me ensinou que nunca é tarde para recuperar a dignidade, dizia Maria, e as duas riam juntas, lembrando como tudo havia mudado naquela noite especial. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Margaret Sinclair, pontual como sempre, carregando uma pilha de jornais e revistas com um sorriso radiante no rosto. Sofia, você precisa ver isso. Margaret espalhou as publicações na mesa da cozinha. Sua entrevista na revista Cultura virou capa. E olha só os comentários nas redes sociais. Milhares de pessoas compartilhando sua história, oferecendo apoio. Sofia pegou a revista e viu sua própria foto na capa. Elegante num vestido preto, segurando o saxofone com a confiança de quem havia renascido das cinzas. A manchete dizia: Sofia Santana, a fênix do jazz brasileiro, retorna mais forte. E tem mais. Margaret continuou, mal conseguindo conter a animação. Dr. Silva conseguiu. O caso contra Marcelo Reis foi reaberto e já foi julgado. Com as novas evidências que encontraram e o depoimento de 3 testemunhas que se apresentaram depois da sua entrevista, sua inocência foi oficialmente declarada pelo tribunal. Marcelo foi obrigado a pagar uma indenização substancial, que Sofia doou integralmente para a escola de música. A verdade finalmente havia sido estabelecida oficialmente. Sofia sentiu uma onda de emoção que quase a derrubou. Durante 3 anos, carregou o peso da injustiça como uma pedra no peito. Saber que sua inocência seria finalmente reconhecida pela justiça era mais libertador que qualquer show bem-sucedido. Margaret, eu não sei como agradecer tudo que você fez por mim. Não precisa agradecer nada. Eu só ajudei a verdade a vir à tona. O talento sempre foi seu. Margaret se sentou ao lado dela. E falando em talento, como estão os preparativos para o show beneficente? Sofia sorriu. O show beneficente havia sido ideia sua. Com a carreira reestabelecida e contratos garantidos para os próximos 3 anos, ela queria retribuir para a comunidade. Não apenas tocando, mas criando algo duradouro que ajudasse outras pessoas a realizarem seus sonhos musicais. A escola está quase pronta. Conseguimos o prédio no centro da cidade, instrumentos doados por 3 lojas de música e 10 professores voluntários já se inscreveram. Sofia falava com uma paixão que ia além da música. Vai ser um lugar onde jovens de baixa renda podem aprender música de verdade, sem precisar escolher entre sonhar e sobreviver. Era o projeto mais importante da sua vida. A Escola Sofia Santana de Música Popular ofereceria bolsas integrais para adolescentes talentosos que não tinham condições de pagar aulas. Era sua forma de garantir que outros jovens não passassem pelo que ela passou. Ter que abandonar a música por falta de recursos. O telefone tocou. Era Ana Beatriz, ligando do Teatro Municipal. Sofia, o ensaio geral está marcado para as 4. O teatro está lotado há 2 semanas. 500 pessoas na lista de espera. Este vai ser o show mais comentado do ano. Sofia agradeceu e desligou, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. O show beneficente seria sua consagração definitiva. O momento em que deixaria claro para o mundo que Sofia Santana havia voltado não apenas para recuperar o que perdeu, mas para ser melhor do que nunca. Durante a tarde, ela se dirigiu ao Teatro Municipal para o ensaio final. Quando entrou no camarim, encontrou um buquê de flores e um cartão. Reconheceu a letra imediatamente, mesmo antes de ler a assinatura. Sofia, sei que não mereço seu perdão, mas precisava dizer que você estava certa em tudo. Espero que seja muito feliz. Henrique. Margaret, que havia acompanhado Sofia ao teatro, leu o cartão por cima do ombro dela. Ele soube que o show de hoje foi considerado um dos eventos culturais mais importantes do ano. Acho que finalmente entendeu o que perdeu. E como ele está? Sofia perguntou, percebendo que sentia curiosidade genuína, não raiva. Bem, digamos que as consequências continuam chegando.
Thomas Crawford não foi o único a cancelar contratos. A empresa dele faliu há 3 meses. Perdeu todos os grandes clientes após a repercussão da festa. Henrique teve que vender a mansão para pagar as dívidas. E tem uma investigação trabalhista em andamento. Descobriram que ele tratava outros funcionários de forma questionável também. Ouvi dizer que ele está trabalhando num escritório pequeno agora. Bem mais humilde. Pelo menos aprendeu alguma coisa sobre humildade. E Sofia assentiu, mas não sentiu satisfação com a informação. A justiça havia seguido seu curso natural. Henrique estava colhendo o que plantou e ela estava focada em construir algo positivo. O show começou às 8 da noite com o teatro completamente lotado. Sofia entrou no palco usando um vestido azul marinho elegante, carregando o saxofone como uma extensão da própria alma. A ovação foi imediata, emocionada, de pessoas que sabiam que estavam presenciando um momento histórico. Boa noite, Sofia disse ao microfone, a voz firme e cheia de gratidão. Este show não é apenas meu retorno aos palcos. É uma celebração de todos que acreditam que a música pode transformar vidas, criar oportunidades e construir pontes onde antes existiam muros. Ela tocou por 2 horas sem intervalo, alternando entre clássicos do jazz e composições próprias que contavam sua jornada de queda e ressurreição. Cada música carregava uma parte da sua história. A dor da perda, a humilhação dos anos difíceis, a força encontrada na música, a gratidão pelas pessoas que a ajudaram. O momento mais emocionante foi quando ela anunciou: esta próxima música foi escrita durante meus anos mais difíceis. Chama-se Renascimento e é sobre descobrir que às vezes precisamos quebrar completamente para nos reconstruirmos mais fortes. A composição foi uma obra-prima de emoção e técnica. Sofia tocou como se cada nota fosse uma lágrima transformada em música, cada pausa um respiro de gratidão pela segunda chance. Não havia uma pessoa na plateia que não estivesse emocionada, conectada à história universal de superação que ela contava sem palavras. Quando terminou, o silêncio foi seguido pela ovação mais intensa que o Teatro Municipal já havia presenciado. Pessoas choravam abertamente, outras gritavam "Bravo!" com voz embargada. Era mais que um show. Era uma experiência transformadora. Antes de encerrar, Sofia disse ao microfone: quero anunciar que a Escola Sofia Santana de Música Popular será inaugurada na próxima semana. Graças à generosidade de vocês e às parcerias que conseguimos estabelecer, vamos oferecer 100 bolsas integrais no primeiro ano. A plateia explodiu novamente. O show havia arrecadado o suficiente para garantir 3 anos de funcionamento da escola. Sofia saiu do palco sabendo que havia encontrado sua verdadeira missão na vida. Não era apenas tocar música, mas usar a música como ferramenta de transformação social. Era uma artista completa, tecnicamente brilhante, emocionalmente profunda e socialmente consciente. 3 semanas depois, a escola foi inaugurada com uma festa emocionante. 100 jovens de comunidades carentes receberam instrumentos e começaram suas jornadas musicais. Sofia caminhava pelos corredores da escola, vendo adolescentes descobrindo pela primeira vez que podiam criar beleza com as próprias mãos. Naquela noite, sozinha no apartamento, Sofia se sentou ao piano que havia comprado e tocou uma melodia suave, improvisada. Pela janela, via as luzes da cidade brilhando como estrelas terrestres. Havia encontrado a paz que procurava há anos. Não era apenas a paz de quem recuperou a carreira ou provou sua inocência. Era a paz de quem descobriu que o verdadeiro sucesso não está em palcos ou aplausos, mas na capacidade de transformar dor em arte, injustiça em motivação, queda em renascimento. Sofia Santana havia voltado ao mundo da música, mas mais importante, havia se encontrado como ser humano. Das cinzas da humilhação, Sofia não apenas renasceu. Ela se tornou uma fênix que ensina outros a voarem. E essa é uma música que nunca termina.